Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto é novamente reinfecção. Em menos de 10 dias, eu trago dois cenários diferentes para vocês. Dia 17 de agosto de 2020, nós conversamos aqui que não havia comprovações sobre o processo de reinfecção na Covid-19. E hoje, dia 25 de agosto de 2020, eu venho trazer uma comprovação sobre reinfecção na Covid-19. Olha como é dinâmico esse processo e o conhecimento hoje sobre isso. Isso tudo, pessoal, é vindo do avanço da ciência, de como ela está preparada hoje para respostas, mas é importante a gente destacar para respostas seguras. Todo esse processo que eu vou contar é possível baseado em uma ciência segura. Então, eu venho conversando com vocês que não houve detecção ainda, acompanhamento do paciente, que o paciente não tinha sido reinfectado, e ontem saiu um artigo de um paciente de Hong Kong que teve o seu primeiro processo infeccioso da Covid-19 em março, com sintomatologia, presença do vírus por RT-PCR, e lá na China eles fazem sequenciamento das amostras positivas. Então fizeram o sequenciamento genético, conheceram o genoma desse vírus, dessa amostra desse paciente lá em março e guardaram essa informação. Esse paciente viajou agora em agosto, foi para a Espanha. No retorno, na entrada no país, eles fazem a coleta novamente da amostra nasofaringiana. Olha que bacana. E aí, nessa coleta, detectaram o vírus SARS-CoV-2, fizeram o sequenciamento e, de forma comparativa, viram que esse vírus de agora, de agosto, era um vírus diferente do que o paciente tinha tido a infecção em março. Olha que bacana. De fato, essa é a melhor prova que a gente pode ter sobre o processo de reinfecção. Porque só detectar o vírus nessa nova amostra não seria realmente suficiente, porque ainda ficaríamos em dúvida. Será que é o mesmo vírus? Será que é um outro parente dele? Enfim. E o que o pessoal lá, os pesquisadores, viram? Que são vírus diferentes. Isso pôde comprovar que realmente há um processo de reinfecção. Nesse novo processo infeccioso, o paciente está assintomático. Então, só foi detectado porque há essa política lá na China das pessoas que entram no país de fazerem essa coleta e detecção, então, do vírus ou não. O que é importante nós destacarmos aqui também? Que o artigo traz que esse paciente é um paciente de 33 anos, teve sintomas, como eu disse, no primeiro episódio. E é importante a gente destacar que no primeiro episódio não foi detectado, durante o período de acompanhamento, IgG, o anticorpo de proteção nesse paciente. Agora, no segundo episódio, só foi possível detectar esse anticorpo depois de 5 dias de processo infeccioso. Então, é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Nós não temos a garantia de que todos nós vamos produzir anticorpos para Covid-19 e mais, nós não temos a garantia de que esses anticorpos serão efetivos de forma, para todas as infecções. De fato, possivelmente esse paciente do estudo da China não produziu anticorpos e também não foram, se produziu alguma coisa não foi protetor, porque ele teve novamente um processo infeccioso e por um vírus que tinha uma parte do seu material genético diferente. É importante a gente também colocar aqui que o estudo mostra que as partes diferentes do vírus eram justamente as partes que se ligam nos anticorpos. Olha que interessante. E talvez isso foi que produziu agora a imunidade protetora que não tinha produzido antes. Isso também é um alerta para as vacinas, para a gente entender como está sendo produzida essas vacinas, qual é a parte do vírus que está sendo estudada para essas vacinas. Isso já nos dá aí alguma luz em termos de estudos. Também quero colocar aqui que essa descoberta foi uma descoberta somente porque há política de testagem naquele país.
Muito provavelmente, nós temos outros casos, talvez, de reinfecção, mas que não são testados, sequer são sequenciados. E o sequenciamento não é um teste barato e não é um teste que se usa em qualquer lugar, país, etc. Aqui no Brasil, por exemplo, só a título de pesquisa. Então, muitos outros casos de reinfecção podem acontecer e não serem provados, porque ainda mais se o paciente estiver assintomático, tá bem? Não é uma mensagem de apavoro, é uma mensagem de conhecimento. Nós precisamos entender que pessoas que tiveram Covid podem ter novamente. Aparentemente, os estudos mostram que esse segundo episódio parece ser mais brando do que o primeiro. Ainda está sobre questionamento, mas deixo aqui a mensagem. Também quero deixar a mensagem que hoje saiu uma reportagem que 2 pacientes na Holanda aparentemente também são um processo de reinfecção. Vamos aguardar esse artigo, trago aqui, eu trago nos stories. Fiquem atentos, compartilhe o conhecimento, as pessoas precisam saber sobre Covid-19. Um abraço!